Sentiu-se fora do organismo carnal, situada num ambiente de luzes azuis e róseas rendilhadas por uma encantadora refulgência de raios safirinos e reflexos opalinos, e então, com grande júbilo, ela reconheceu, de súbito, o seu devotado anjo de guarda, que a felicitou, dizendo que o Senhor a escolhera para ser mãe de iluminado espírito, o qual aceitaria o sacrifício da vida humana para redimir os pecados dos homens. Envolvida por um halo de perfumes, misto de doçura do lírio e da fragrância do jasmim, sentindo-se balsamizada por suave magnetismo, viu seu guia apontar-lhe alguém, a seu lado, dizendo-lhe que se tratava do espírito do seu futuro filho. Maria vibrou de júbilo e quis postar-se de joelhos, quando percebeu a sublime entidade recortada num halo de luz esmeraldina, claríssima, cuja aura se franjava de tons róseos e safirinos respingados de prata, a sorrir-lhe docemente. Então a entidade, que seria Jesus, o enviado do Cristo à Terra, chamou-a sob inconfundível ternura e pelo seu nome sideral, recordando a Maria o compromisso de fidelidade espiritual assumido antes de ela encarnar-se. No recesso de sua alma, ela evocou o passado, sentindo-se ligada ao magnífico espírito ali presente, e clareou-se-lhe a mente ante a promessa que também fizera de recebê-lo no seu seio como filho carnal. O maravilhoso contato espiritual com Jesus fez Maria reavivar todas as recordações do pretérito e recrudescer-lhe a saudade do seu mundo paradisíaco. Enquanto uma sombra de angústia lhe invadia a alma, ao assumir novamente o comando do corpo carnal, ela sentiu prolongar-se na sua consciência física aquele êxtase de paz e amor, que envolvera ante a presença do ente sublime e amoroso a encarnar-se como seu primeiro filho. Embora sem poder definir claramente o acontecimento tão singular, Maria narrou a José o impressionante quadro que lhe despertara a mais sublime emoção espiritual, e a certeza de vir a ser mãe de um formoso anjo descido dos céus. José, homem de senso prático e prudente, avesso a sonhos e a fantasias improváveis em sua vida tão pobre, fitou a jovem esposa e apenas sorriu, certo de que todas as mães só esperam príncipes, como filhos, e não homens comuns. Pergunta: Maria, quando em vigília, não guardava certeza de que seria realmente a mãe do Messias? Ramatiz: a elevada estirpe espiritual de Maria era suficiente para convencê-la intimamente da possibilidade de vir a ser mãe de algum elevado espírito, pois isso seria o corolário de sua própria graduação angélica. Na Terra, os pais talentosos ou bem apessoados jamais admitem a possibilidade de gerarem descendentes feios, imbecis ou atormentados. E Maria não era criatura rude, presunçosa ou vaidosa, mas sim mulher terna, humilde, carinhosa e jovial, apesar de sua falta de cultura e dificuldade de raciocínios incomuns. Avessa à crítica, à maldade e ironia, era modesta no seu viver. A sua meiguice e o seu sorriso angélico tornavam-na capaz de atrair as mais puras amizades. Quando solteira fora o centro de convergência da confabulação e dos segredos das jovens companheiras, casada com José, todos os seus vizinhos, amigos e parentes a conheciam pela suave denominação de Doce Maria. Jamais alguém a viu altercar com os seus filhos ou com os de José, pois estes também a chamavam mãe e lhe tributavam todo o carinho filial. Espírito angélico, pertencia à mesma hierarquia dos amadores, embora sem poder igualar Jesus em sabedoria sideral. Assim, quis o destino, portanto, que ela habitasse a Judéia e do seu esponsalício com José, viúvo de Débora, dever-se gerar o corpo físico do sublime Espírito de Jesus e atender à vontade do Senhor, em benefício da humanidade terrena. Pergunta: porventura o fato bíblico de Jesus ter nascido da linhagem de Davi não teria sido arranjo dos evangelistas, para justificarem a profecia de Isaías 9:6,7. Ramatiz: em face do avançado metabolismo espiritual de Jesus e pelo fato de ser um missionário, em vez de alma sob retificação kármica de existências passadas,
Ele merecia o comando de um organismo da melhor linhagem biológica carnal, proveniente de ancestrais zelosos de sua espécie. Esse organismo carnal, além de tudo, deveria possuir um cérebro físico capaz de resistir sem se desintegrar, quando atuado pelo fabuloso potencial do Espírito de Jesus até o prazo messiânico cronometrado pelo alto. A sua sensibilidade incomum e capacidade de visão panorâmica sobre a via cósmica faziam-no merecedor de um equipo carnal da mais apurada genealogia entre as melhores estirpes humanas da Terra. Há muitos séculos os psicólogos siderais já investigavam as linhagens e as gerações judaicas, quanto à sua resistência biológica ancestral, a fim de garantir o êxito do Messias na Terra e proporcionar-lhe um instrumento carnal à altura do seu merecimento e natureza de sua missão. Em consequência, foram selecionadas diversas famílias hebreias e feita a apuração do seu coeficiente de rigidez no exame de suas gerações. Disso resultou que, tanto a descendência de Léo, quanto a de Davi apresentavam os genes mais saudáveis e de melhor vitalidade. Em seguida, os mestres siderais optaram pela estirpe hereditária de Davi como fundamento ancestral do organismo de Jesus, embora ele tenha sido um famigerado devastador de povos e desencarnado seriamente comprometido em espírito. O certo é que os seus descendentes, por orgulho de raça ou por inspiração superior, há muitos séculos vinham preservando a sua linhagem carnal, mantendo-a sadia com um equipo nervoso de alta sensibilidade, adequado para as atividades do Messias, na Terra. Os últimos remanescentes de Davi não só eram vegetarianos, como avessos às especiarias, tóxicos, condimentos, álcool e vícios que afetam o perfeito equilíbrio da saúde. Pergunta: a natureza espiritual angélica de Jesus não era suficiente para dispensar tais preocupações seletivas da genética para a composição do seu corpo? É o espírito que se impõe à matéria ou esta é que algema o espírito? Ramatiz, quando é enxertada muda frutífera de qualidade superior no chamado cavalo selvagem, ou tronco da planta agreste, ela termina sucumbindo sob as vergontas nutridas pela seiva demasiadamente vigorosa e primitiva. O mais exímio motorista não consegue sobrepujar a insuficiência mecânica e a má qualidade do veículo inferior que dirige, embora ele seja um as do volante. Sem dúvida, o Espírito de Jesus poderia influir e desenvolver seu corpo carnal sádio e equilibrado por força de sua graduação superior, sem necessidade de seleções genéticas. Mas o fato é que ele mesmo teria dito: eu não vim destruir a lei, mas cumpri-la. Em consequência, não viera à terra produzir milagres e praticar distorções ou exercer privilégios, mas apenas cumprir a vontade do Pai que está nos céus. O principal fundamento de sua missão junto à humanidade terrena era o de servir-se das mesmas oportunidades e submeter-se às mesmas leis a que se cingiam os demais homens, a fim de não semear desconfianças capazes de o tornarem um ídolo e não um guia. Seria algo cruel que Jesus, depois da sua descida tão sacrificial, como príncipe que abandone o seu palácio férico e sua paz venturosa para servir os homens pecadores, ainda tivesse de mobilizar todos os seus recursos angélicos para superar os genes inferiores de um organismo proveniente de alcoólatras, epilépticos ou sifilíticos. Jesus não era um malfeitor ou um estigmatizado por crimes pretéritos, mas sim, um espírito em missão sacrificial, que abdicava de sua mansão celestial para orientar a criatura humana, ainda escrava dos grilhões da animalidade. Por consequência, ele merecia o melhor, no sentido de ser-lhe facultado um corpo biologicamente equilibrado. Pergunta: qual o fundamento da tradição religiosa, que serviu para o catolicismo assegurar o dogma de que Jesus foi concebido por obra e graça do Espírito Santo e nascido de uma virgem? Ramatiz: essa concepção deve-se à própria Bíblia no Velho Testamento, quando os profetas prediziam que o Messias deveria nascer de uma virgem, e conforme o evangelista Mateus também o confirma, no Novo Testamento, dizendo: Maria, sua mãe, desposada com José,
sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mateus 1:18. Os antigos profetas procuraram deixar aos pósteros algumas indicações que, no futuro, os fizessem reconhecer o Messias, mas a insuficiência humana não pôde entender os sinais exatos e prematuros da realidade do seu nascimento. As sucessivas e deficientes traduções dos livros sagrados também contribuíram para obscurecer o sentido concreto dessas alegorias proféticas, e mais tarde interpretadas de um modo fantasioso. A Bíblia predisse que o Messias teria de nascer de uma virgem e ser concebido por obra e graça do Espírito Santo, mas com isso não desmentiu o processo natural da gestação humana. Apenas indicou o sinal mais importante do advento e da identificação do Messias, ao vir à Terra. Jesus, portanto, como o primeiro filho gerado por Maria, nasceu realmente de uma virgem, pois virgem era sua jovem genitora quando deixou o templo de Jerusalém para se casar com José. Assim, cumprirá-se a profecia e fora identificado o primeiro indício da presença do Messias na Terra, para que a humanidade então o conhecesse no futuro e aceitasse os seus ensinamentos libertadores do espírito humano. O primeiro filho nascido da primeira concepção conjugal, como no caso de Maria, era realmente de uma origem imaculada. Maria, pela sua estirpe elevada, era um anjo descido dos céus e, portanto, um Espírito Santo, corroborando mais uma vez a predição da Bíblia. No seu corpo virginal e por obra do seu Espírito Santo, gerou-se nela o corpo do Messias em cumprimento à profecia do Velho Testamento. A velha lenda dos nascimentos sagrados e miraculosos, das mães virgens e dos Espíritos Santos, como Hermes, Orfeu, Zoroastro, Krishna e Buda, também foi atribuída literalmente ao nascimento de Jesus, na ingênua suposição do sacerdócio organizado, em valorizá-lo acima do mecanismo da concepção carnal humana. A vida monástica das criaturas do que fugiram dos pecados do mundo profano e se retiraram para os conventos, quase sempre lhes produz na mente uma exagerada desconfiança e prevenção contra o sexo humano, ao qual então atribuem a culpa de quase todas as mazelas do mundo. Assim, as organizações religiosas terrenas tudo têm feito para situar os seus messias, avatares ou instrutores espirituais acima do processo das relações sexuais, pois o consideram um ato pecaminoso ou impuro. Obviamente eles então devem nascer de virgens em divino esponsalício com espíritos santos, ou então de raios fulgurantes ou gênios fabulosos, que os cercam de esplendores e glórias, independente da genética sexual do mundo físico. Pergunta: mas a natureza excepcional do Espírito de Jesus, porventura não exigiria, realmente, um processo genético mais elevado para sua manifestação na Terra, independente do mecanismo sexual? Ramatiz: se o mecanismo sexual da concepção da vida humana é considerado um processo inferior, isso não é culpa de Deus, que o criou para a manifestação do ser, na matéria. A responsabilidade é do homem que o transforma num processo para a satisfação de suas paixões aviltantes. Embora se considere a supremacia espiritual incomum de Jesus, nem por isso ele precisaria derrogar as leis imutáveis da vida e alterar o processo da genética humana, para encarnar-se no seio da humanidade. Tanto o anjo quanto o espírito inferior só podem ingressar na carne terrícola através da porta do ato sexual, que não é nada aviltante, mas apenas um processo estabelecido por Deus para o advento do homem. Qualquer outra explicação ou escusa não passa de fantasia ou arranjo subjetivo, incapaz de encobrir a verdade. Conforme já dissemos anteriormente, enquanto o espírito primitivo se encarna instintivamente arrastado para o ventre materno, Jesus, devido à sua natureza excepcional, despendeu 1 milênio do calendário humano, na sua descida da espiritual, a fim de acasalar-se à carne. Obviamente, não seria o modo de ele nascer na carne, o que, realmente, lhe comprovaria a supremacia espiritual, mas, acima de tudo,
o imenso sacrifício para ele atingir a matéria e a sua morte heróica e serena, em holocausto à humanidade pecadora. Ainda hoje existem, no vosso mundo, famílias de zonas rurais cuja rigidez de raça e de metabolismo orgânico é isenta de enfermidades luéticas, vícios ou paixões aviltantes da vossa civilização, que também poderiam fornecer um corpo sádio a Jesus sem desmerecê-lo na sua elevada natureza espiritual. Se, através do maravilhoso alquimismo, Deus transforma monturos de estrume em rosas e cravos perfumados, porque Jesus, tão sábio e excelso, não poderia manifestar, por um corpo de carne, gerado pelo processo comum, a mensagem do amor e da paz entre os homens. Quando os evangelistas se referem a Jesus, nos seus evangelhos, eles deixam patenteada a sua condição de filho de Maria e de José, como um fato concreto e indiscutível na época, e sem qualquer alusão ao Espírito Santo. O evangelista Marcos é muito claro, quando diz: olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Marcos 13:32. O evangelista João também o confirma no seguinte: depois disto, vieram para Cafarnaum, ele e sua mãe e seus irmãos e seus discípulos. João 2:12. Mateus, apesar de responsável pela ideia de Jesus descender do Espírito Santo, também alude à exata filiação de Jesus no seu evangelho, explicando: porventura não é este o filho do oficial, carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Mateus 13:55. E acrescenta, no versículo 56, e tuas irmãs, não vivem entre nós? Em suma, todos os evangelistas são acordes em confirmar que Jesus era irmão de Tiago, José, Simão e Judas, Ana e Elizabeth, mas filho de José, o carpinteiro, de onde se deduz que não era conhecido como gerado pelo Espírito Santo. Pergunta: por que motivo então se forjou o dogma da Imaculada Conceição e de um Jesus concebido por obra e graça do Espírito Santo? Ramatiz: é o sentimentalismo exagerado e o temor religioso, os motivos das criaturas suporem que os seus guias ou líderes são fruto de nascimentos miraculosos. À medida que se distancia a época em que atuaram tais homens excepcionais, a posteridade esquece, pouco a pouco, a vida natural ocorrida sob a disciplina das leis que regiam o mundo, passando a cercá-los de uma auréola fantasiosa, de um mistério e divinização que satisfazem a exaltação do fanatismo religioso. O sacerdócio organizado, cuja vida e sustento depende da especulação religiosa, explora a faceta humana negativa dos seus fiéis e crentes, em vez de esclarecê-los à luz da ciência e da razão. Assim, em breve, os líderes e instrutores espirituais perdem suas características humanas sensatas e atribuem-lhes poderes, milagres e lendas, que passam a alimentar o combustível da fé, da idolatria dos templos e o comércio de suas organizações. Com o decorrer do tempo e a proverbial fragilidade da memória humana, até os tiranos, criminosos, bárbaros e bandoleiros sanguinários, cujas vidas foram indignas ou perversas, chegam a ser redimidos pela literatura sentimentalista e pelos melodramas compungidos e lacrimosos do rádio, teatro e cinema. Em consequência dessa candidez de espírito, o que não farão os discípulos, os historiadores, quando resolverem biografar os seus ídolos religiosos? De acordo com a história sagrada do vosso orbe, a maioria dos legisladores religiosos sempre nasceu de virgens e por obra de forças extraterrenas, ou de misteriosos esponsalícios independente do mecanismo natural do sexo e da gestação. Os livros dos assírios, dos hindus, dos caldeus, dos chineses e dos árabes são unânimes em assinalar nascimentos provindos de virgens e sob condições miraculosas. A tradição masdeísta conta que um raio da glória divina penetrou na mãe de Zoroastro, o notável legislador persa. Krishna nasceu de uma virgem e também Lao-tse, a mãe de Buda, teve um sonho em que o elefante branco, símbolo do espírito puro,
entrou em seu seio e ela concebeu o Salvador da Ásia, Salivana, da escolástica hindu. Também foi concebido por uma virgem, que o recebeu em seu seio como a encarnação divina. O próprio Gengis Khan, turbulento invasor da China, também era tido por filho de um raio solar descido sobre uma virgem eleita pelo Senhor dos Mundos. Dentro de alguns anos é possível que Mahatma Gandhi, assassinado a tiros, na Índia, também termine glorificado por um nascimento misterioso, em que um raio do céu tenha gerado no ventre imaculado de uma virgem. Pergunta: certos religiosos e até alguns espíritas acham que seria desdouro para um espírito tão elevado quanto Jesus encarnar-se através do mecanismo sexual da procriação comum no mundo carnal. Ramatiz, repetimos, o sexo não é mecanismo aviltante, porém, a porta abençoada da vida carnal e de acesso para as almas sofredoras poderem ressarcir-se dos seus pecados e remorsos de vidas anteriores. O corpo humano é o vaso ou alambique onde se filtra todo resíduo menos digno aderido à contextura delicada do perispírito. Em suma, é o fio terra que depois transfere para o solo o magnetismo deletério e os fluidos tóxicos do ser. O ato de procriar é importantíssimo para a felicidade das almas, pois em tal momento as forças angélicas descem do céu e se acasalam às energias vigorosas e agrestes da matéria, para então se gerar um corpo carnal. O fenômeno do nascimento, portanto, é um acontecimento divino e de valiosa significação para a vida do espírito e sua sese angélica. Por isso, Deus valoriza tantas mães, sejam quais forem as suas condições sociais ou morais. Elas são sempre dignas do amor divino e do alto respeito espiritual, desde que não destruam nem abandonem o fruto dos seus amores lícitos ou pecaminosos. Só isso é bastante para redimi-las e levá-las acima de qualquer outra mulher, embora virtuosíssima, mas que foge ao sagrado compromisso maternal. As infelizes criaturas devotadas à profissão do aborto, ou as mães que preferem a destruição do seu rebento prematuro, jamais podem avaliar, na terra, o inferno pavoroso à sua espera após a desencarnação. Não existem vocábulos humanos, na linguagem do mundo, que possam dar uma ideia dos tormentos e do desespero dessas mães desnaturadas, presas dos charcos repugnantes do astral inferior. Cada corpo que se gera na terra e desperta no berço físico, é um valioso instrumento de redenção espiritual para a alma aflita, enferma ou crestada pelo remorso, amenizar sua pavorosa dor e sofrimento espiritual. O espírito de passado delitoso refugia-se no biombo protetor da carne e ali se esconde, expurgando suas mazelas através de lutas, sofrimentos e lágrimas redentoras. Por isso, jamais o sexo avilta o processo criador, embora o homem, na sua febre de prazeres doentios, deponha ou inverta o seu sentido criador. Eis porque Jesus não iria subestimar o processo gestativo tão comum no mundo terreno, nem aviltar Maria, sua própria genitora, expondo a crítica ferina da vizinhança e de sua época. Jamais se felicitaria pelo seu nascimento aberrativo e de um esponsalício duvidoso por parte do Espírito Santo, humilhando a dignidade de seu pai José, criatura enérgica e severa, porém, justa e honesta. A redenção do homem principiou justamente pelo fato de o Messias não ter fugido ao processo comum da gestação, mas ainda valorizá-lo com a sua presença e acatamento, malgrado a corrupção dos homens. O acontecimento de gerar-se, nascer, crescer e morrer no mundo terreno, Jesus o sintetizou num poema de respeito e consagração, sem recorrer a processos miraculosos que viessem a menosprezar a senalética sexual. Após o seu advento, o nascimento do homem glorificou-se pela marca angélica recebida de tão alta entidade, e ainda se tornou mais digno de toda devoção, uma vez que não foi desprezado, nem pelo Messias, o Salvador dos homens. Pergunta: o nascimento de Jesus foi um acontecimento cercado por fenômenos incomuns e surpreendentes para sua cidade, ou só os perceberam Maria, José e os demais familiares?
Ramatiz, o nascimento de Jesus aconteceu sem quaisquer anomalias ou milagres de natureza ostensiva, tudo ocorrendo num ambiente de pobreza franciscana, assim como era o lar de Sara, velha tia de Maria, para o qual José levara a esposa a fim de ser assistida e protegida na hora da delivrance. Conforme já dissemos, Maria era uma jovem delicada, envolta por estranhas ansiedades e exaurindo-se facilmente durante o período gestativo, e isto requeria cuidados e atenções por parte do seu esposo. A casa onde se haviam hospedado era paupérrima e dividida em 2 aposentos. Num deles amontoavam-se os móveis e os objetos de uso da família. No outro, além de servir de depósito, misturavam-se cabras, aves e carneiros. Das vigas pendiam ganchos com cereais, arreios, peles de animais e o peixe secava à altura do forro, onde a luz do sol penetrava por um retângulo. Sara e Eucana, tios de Maria, durante a noite estendiam um cobertor sobre a esteira e ali dormiam tranquilamente, sob o clima saudável e seco, pois nada lhes pesava na consciência de criaturas simples e honestas. No momento da delivrance, Maria teve que ser acomodada às pressas, num recanto do aposento, sobre o leito improvisado com esteira, cobertores e peles de cabra, e deste acontecimento a fantasia humana pintou a cena da manjedoura. Em verdade, Jesus nasceu num ambiente de pobreza e próximo dos animais que pertenciam aos seus parentes de Belém, cujo lar cederam prontamente para o seu nascimento, indo dormir as primeiras noites na casa vizinha. Porém, jamais José e Maria dirigiram-se a Jerusalém, para atender ao hipotético recenseamento, que não ocorreu naquela época, mas transladavam-se, deliberadamente, para Belém, em busca de auxílio para o acontecimento tão delicado. O acontecimento, em verdade, foi de suma importância e bastante jubiloso para os familiares de Maria, quando verificaram que o seu primeiro filho era um querubim descido dos céus. Nisso, realmente, o fato fora excepcional, pois em Belém ou Nazaré ninguém se lembrava de ter nascido criança tão formosa, cuja fisionomia se mostrava envolta por estranhos fulgores. Sob o espanto de todos, o menino Jesus não apresentava as rugas características dos recém-nascidos, mas as faces rosadas, o semblante sereno e a quietude dos lábios traçados a buril, compunham a plástica de encantadora boneca viva, no qual, às vezes, transparecia um ar de gravidade ou divino poder. Pergunta: por que as facções religiosas transformaram o nascimento de Jesus num acontecimento incomum e lendário, como não lo relata a história sagrada? Ramatiz: embora Jesus tenha nascido sem produzir milagres que deveriam abalar seus familiares e a vizinhança, tal fato revestiu-se de suma importância no espaço, em torno da terra, onde os anjos que o acompanhavam em sua descida para a carne vibraram de intenso júbilo pelo êxito do mundo espiritual advento do Messias. Era o mais esplendoroso acontecimento verificado até aquela época, pois através do sacrifício de alta entidade espiritual, as trevas terrenas, dali por diante, receberiam mais forte luz crística, em comunhão mais íntima com seu Cristo planetário. Jesus, o Messias, instrumento vivo e hipersensível descido dos céus, derramaria através de sua carne a luz do Espírito do Senhor, ensejando a mais breve libertação do homem velho, ainda algemado à força coerciva dos instintos animais. Embora os homens ignorassem, em sua consciência física, a natureza excepcional do advento do Messias à face da terra, e mesmo no seu nascimento não se verificassem fenômenos miraculosos, o certo é que todos os moradores na adjacência do lar de Maria e José sentiam um júbilo estranho e deliciosa esperança que lhes tomavam a alma num sentimento indefinível. Pairava no ar algo de Celso e de Temo, flutuando numa ansiedade espiritual, e um suave magnetismo penetrava no espírito dos seus moradores. Os seres, nesses dias, passaram a entender-se pacificamente. Ninguém reclamava em juízo quaisquer direitos, mostrando-se indiferentes aos litígios.
A avareza e a ganância humana se enfraqueciam sob a força dessa influência desconhecida e salutar, que punha todos os interesses humanos em situação secundária. Eis o motivo por que os religiosos criaram lendas e milagres em torno do nascimento do menino Jesus, na Terra, associando-lhe as mesmas fantasias atribuídas a outros instrutores espirituais da humanidade. Nenhuma estrela se moveu no céu, guiando reis magos até Nazaré, embora Melchior, Baltazar e Gaspar tivessem realmente procurado identificar o local onde se encarnara o avatar prometido para aquela época. Eram velhos magos e experimentados astrólogos, que pela disposição extraordinária dos astros no signo de Pícees e além de sua profunda sensibilidade mediúnica, certificaram-se de que uma entidade de alta estirpe espiritual teria nascido na Terra, naqueles dias proféticos para os conhecedores da astrologia. Em consequência, devido aos seus cálculos astrológicos e à sua habilidade esotérica, puderam identificar que a posição conjuncional de Saturno, Marte e Júpiter marcava uma data sideral de suma importância para as atividades espirituais. Era um indício perfeito do clima vibratório favorável aos acontecimentos espirituais mais excelsos, pois o magnetismo suave e inspirativo do signo de Pícees, balsamizando o campo astrológico sobre a Judéia, e a presença simbólica da estrela assinalada há milênios, como o sinal incomum do Messias, compreendido na conjunção de Saturno, Júpiter e Marte, deram aos tradicionais magos a certeza do nascimento de alta entidade na superfície da Terra. A natureza sublime de Jesus e suas hostes amigas irradiando a luz angélica sobre a atmosfera terrena, bafejava os corações dos homens e das mulheres mais sensíveis, despertando-lhes um sentimento de confraternização e convergência mental para os ideais superiores. Na verdade, consumado o nascimento do excelso menino no plano físico, os anjos, os mestres e os auxiliares espirituais do Senhor, então se prosternaram, felizes, embora exaustos da inconcebível tarefa de ajustar o poderoso Espírito de Jesus no corpo vibrátil do beija-flor humano, que surpreendia as criaturas mais pacatas e comovia as mais endurecidas. Em seguida, todos ergueram seus cânticos ao magnânimo autor da vida e lhe renderam graças pelo sucesso feliz do Messias despertar na carne humana, livre de defeitos ou lesões orgânicas, superando os objetivos malignos do comando das trevas. Mas a delicadeza orgânica do menino Jesus, dali por diante ainda passou a exigir rigorosa vigilância e proteção do alto, pois os espíritos trevosos continuavam a investir tenaz e obstinadamente no sentido de abalar o seu corpo carnal. Eles haviam mobilizado os recursos mais astuciosos e ofensivos para impedir o advento de Jesus na Terra, uma vez que a mensagem crística do Evangelho terminaria roubando-lhes inúmeras criaturas ainda escravas dos vícios e das paixões terrenas, e vítimas para saciar-lhes os desejos mórbidos e atender-lhes os eventos pecaminosos do astral inferior. Com sua sanha diabólica, os inimigos da luz tentaram perturbar os próprios ascendentes biológicos de José e Maria, decididos a enfraquecer o organismo carnal planejado pelos biólogos siderais, e que deveria servir como instrumento messiânico na jornada redentora de Jesus. Pergunta: gostaríamos de conhecer outros detalhes do júbilo dos anjos e de sua influência sobre a terra, quando do nascimento de Jesus. É possível. Ramatiz: é óbvio que essa influência sublime sobre os homens de bons sentimentos atuou pela via espiritual e não se fez ostensiva aos sentidos físicos. No entanto, alguns iniciados de Alexandria, Índia, Arábia e dos santuários essênios situados nos montes Moabe, no Carmelo e Monte Hermon, na Judéia, também conseguiram identificar que um acontecimento de alta significação espiritual se dera na face do orbe, marcando, talvez, a descida de um avatar. Isaías e Miqueias, os profetas que previram a vinda do Messias, no Velho Testamento, foram então lembrados, enquanto os astrólogos, iniciados e magos, consultando as cartas astrológicas e as posições raras dos astros,
confirmaram, realmente, que se iniciava a nova era de transformação moral e espiritual da humanidade, graças à presença de um Espírito poderoso no seio da carne humana. Já dissemos, alhures, que uma estranha alegria e emoção paradisíaca envolveram as criaturas de bons sentimentos ante a presença de Jesus e dos seus anjos junto à terra, tal qual na primavera as macieiras, as cerejeiras e os pessegueiros floridos, iluminados à luz do sol e sob o azul sidérico do céu, também despertam em nossas almas emoções mais temas e as sentidas saudades de um mundo desconhecido, mas vivo no imo de nossa alma. A terra ficou impregnada de fluidos sedativos e esperançosos, que amainavam as tempestades e as aflições humanas, enquanto se purificava o cenário triste do mundo material. Sob essa influência amorosa e pacífica, consolidaram-se fórmulas de paz e de construtividade entre os governantes e floresceram as artes, concretizaram-se projetos benfeitores e se multiplicaram iniciativas de amparo aos deserdados. Reis e chefes de tribos belicosas, movidos por um sentimento de magnanimidade, indultavam seus prisioneiros, alforriavam escravos e cessavam empreendimentos belicosos. Enfraqueciam-se as demandas violentas, multiplicavam-se a tolerância e a ternura nos corações dos homens, superando facilmente os impulsos destrutivos e violentos do instinto inferior. Embora Jesus sempre tivesse permanecido em espírito junto dos homens, durante a sua encarnação terrena, ele manifestou-se pessoalmente no seio da comunidade humana e envolveu diretamente com sua excelsa vibração sideral e vivência mais íntima com o Cristo planetário. Em verdade, as potências angélicas haviam derrotado fragorosamente as legiões satânicas e Jesus atingira o carne terrícola, protegido e recebendo um organismo físico de genética sadia e de ótima contextura cerebral. Malgrado as investidas diabólicas do comando das trevas, ele pudera configurar-se num menino formoso e lúcido, que iniciaria a sua peregrinação física para entregar à humanidade terrena a mensagem de sua libertação espiritual. Em torno do seu berço as potestades angélicas haviam colocado poderosas barreiras de luz, a fim de dissociarem qualquer carga de magnetismo nefasto ali projetado, com a intenção de impedir-lhe a sublime missão crística. Jesus, realmente, vencera Satanás, e a luz sublime do anjo triunfara sobre o reino das trevas. Pergunta: José, pai de Jesus, nunca percebeu algo de extraordinário em seu filho Jesus que o convencesse de tratar-se de uma entidade messiânica? Ramatiz: conforme já dissemos, José era um homem prudente e sisudo, e até incrédulo às visões mediúnicas frequentes de Maria, pois sua vida decorria num ritmo prosaico, de intenso trabalho e abnegação incessantes para com a família. No entanto, ele mesmo não pôde furtar-se aos fenômenos que lhe atingiram o espírito durante o nascimento de Jesus, quando, apesar de sua severidade e prudência espiritual, lhe pareceu distinguir sons e melodias indefiníveis, enquanto sua alma pressentia uma luz safirina e prateada. Temeroso da zombaria dos demais e não podendo identificar tais fenômenos pela sensibilidade física, então preferiu silenciar quanto a essa sensação estranha aceitando a mesma guisa de alucinação. No entanto, Maria, sua esposa, adormecida num transe feliz, viveu a plenitude dessas ocorrências venturosas, pois só teve conhecimento do despertar do seu filho excelso no mundo, quando ele já se achava tranquilo, deitado a seu lado, no singelo berço de palha. Alguns rabis puros de coração, mais tarde, confirmaram que haviam pressentido ondas de luz e de perfumes durante o ofício na sinagoga, no momento presumível do nascimento do menino Jesus. Enquanto isso, pastores e camponeses, simples e bons, juraram ter visto sobre a casa de Sara, onde Jesus nascera, súbitas refulgências que pareciam cintilações à luz do sol surgindo detrás das nuvens. Em verdade, as hostes angélicas projetavam suas luzes profiláticas e desintegradoras no ambiente onde Jesus deveria nascer,
a fim de eliminarem as substâncias pestilentas, os detritos e petardos magnéticos, que eram projetados pelos espíritos das trevas desejosos de impedirem o sucesso do advento do Messias. Pergunta: as pessoas que visitavam o menino sublinhado Jesus chegaram a notar-lhe alguma coisa de extraordinário, além de sua beleza propriamente humana? Ramatiz: além da excelsa beleza e do encanto do menino Jesus, os que o visitavam também sentiam uma doce sensação de paz e de júbilo irradiada daquele berço pobre, comovendo-os até as lágrimas. Sem dúvida, não eram emoções facilmente identificadas pelos sentidos físicos, mas percepções que tocavam a alma e ali deixavam sua marca espiritual. As criaturas simples, ingênuas e bondosas, corações famintos de amor e repletos de fé, sentiram mais nitidamente a presença real do Messias. No entanto, como o cérebro físico não possui capacidade para atender duas vidas simultâneas, a física e a espiritual, o certo é que mais tarde os participantes de tais fenômenos insólitos terminaram por esquecê-los no prosaísmo da vida humana. Algumas mulheres muito sensíveis e com faculdade de vidência descreviam a aura fulgente que se irradiava do berço do menino Jesus e iluminava os aposentos, móveis, objetos, aves e pessoas, tingindo-os de um rosa formoso e com reflexos dourados cintilando sobre um fundo de lilás claríssimo. Elas, então se ajoelhavam enternecidas, beijando as mãos do excelso querubim e o olhavam encantadas, como se ele fosse um príncipe recém-chegado de um país de sonhos. Algumas pessoas asseguravam sentir perfumes sutilíssimos, de tênue suavidade, outras auscultavam o ar, à procura de melodias, cânticos e preces comoventes, que as emocionavam até as lágrimas e não sabiam explicar. Sob tais circunstâncias, não tardou a se divulgar na cidade a notícia de que Maria, esposa de José, o carpinteiro, tinha sido visitada pelos deuses e dado à luz um filho formoso, tudo indicando tratar-se de um enviado de Israel. Mas, com o decorrer do tempo, a própria Maria esqueceu as suas divinas emoções vividas durante o nascimento de Jesus, ante as responsabilidades de uma vida ativa e onerada junto à família, cuja descendência numerosa provinha de 2 casamentos. Assim, enquanto tudo voltou ao normal, na terra, foram sendo esquecidas as lembranças daqueles dias, encaixando-se a sua existência na moldura dos acontecimentos comuns da vida humana. No entanto, as entidades que protegiam Jesus jamais se descuraram em torno dele, mantendo-se atentas e neutralizando todas as investidas e tramas que eram mobilizadas pelos espíritos diabólicos. A família se mostrava feliz e tranquila e José se envaidecia ante a figura tão encantadora de Jesus, seu primeiro filho com Maria. O menino se acomodava num humilde berço de palha e algodão, mas parecia surpreender até os animais que o espiavam pelos recortes e buracos da parede divisória do aposento. Ante a notícia de que o filho de Maria e José era de uma beleza incomum, sem os traços comuns nos recém-nascidos, fez-se grande romaria ao lar de Sara. Aliás, seguindo a tradição vigente entre os hebreus, tanto a vizinhança de Belém, a parentela de Nazaré, como as amigas de Maria, em Jerusalém, enviavam presentes ao menino Jesus e felicitavam a mãe venturosa. Algumas criaturas apenas desejavam conhecer o menino angélico, outras traziam seus préstimos e solidariedade ao feliz casal agraciado com o advento de um novo ser em seu lar. Eram pastores, camponeses, rabis, vendeiros, escribas, amigos de José e as jovens do templo de Jerusalém, enternecendo-se diante do menino luz, que lhes atraía as emoções mais ternas numa convergência adorativa. Alguns o presenteavam com cordeirinhos, cabras, aves, outros traziam sacos de trigo e cereais, bilhas com xaropes de frutas, pães de centeio ou bolos de aveia, mel de figo ou de abelha, para os pais. Os vendedores ambulantes, velhos fornecedores da casa e da carpintaria de José, deixavam fraldas, lençóis, cobertores e diminutas sandálias para o formoso menino.
Malgrado a tradição bíblica fantasiosa, não se registraram junto ao berço de Jesus quaisquer fenômenos insólitos que pudessem derrogar as leis da física humana, pois o seu nascimento processou-se conforme o de outros meninos israelitas ou árabes, de sua época. Na hora delicada da delivrância, Maria também ficou a cargo da mulher competente, ou da parteira tradicional entre os hebreus, em cujo momento as apreensões dos familiares foram amenizadas por meio de preces e rogativas ao Senhor. Embora em humilde berço de palha estivesse repousando o corpo tenro do glorioso Messias, Salvador dos homens, a família já se mostrava felicíssima só pelo êxito tão comum de nascer um filho em seu lar. Mas era no espaço que se manifestavam os júbilos venturosos e as emoções arrebatadoras, onde os mensageiros espirituais se sentiam aliviados do pesado encargo de amparar o Espírito de Jesus até a carne e ajudá-lo a nascer na face do planeta sombrio da Terra. O certo é que o coração de Maria transbordava de um intenso amor por tudo o que a cercava, pois o seu carinho se estendia incondicionalmente a todos os seres, e aos próprios insetos venenosos, batráquios repulsivos ou víboras perigosas. Às vezes, ela se quedava, comovida, diante das flores que pendiam das hastes e formavam verdadeiros bordados coloridos. Doutra feita, umedeciam-lhe as faces pelas lágrimas saudosas que derramava ante a figura da ave que sulcava o céu azul e límpido, e que lhe parecia um vôo feliz, em busca de um mundo feliz. Em certos momentos ela se erguia, embaraçada e surpresa, convicta de ouvir vozes angélicas, melodias estranhas e cânticos festivos parecidos com os salmos de Davi. Capítulo 11. Maria e os aspectos do seu lar. Pergunta: ser-vos-ia possível dar-nos alguns relatos da vida cotidiana de Maria, no seu lar, na época da meninice de Jesus? Ramatiz: quando o menino Jesus atingiu os 10 anos, Maria já era responsável por uma prole numerosa, pois, além dos filhos sobreviventes do primeiro casamento de José com Débora, já haviam nascido Efraim, José, Elizabeth e Andréa, enquanto Ana e Tiago são posteriores. A sua vida doméstica entre os filhos assemelhava-se à existência das demais mulheres hebreias da época, pertencentes à família de parcos recursos. Era costume as mulheres secarem o trigo e o centeio em esteiras expostas ao sol e depois os levarem aos moinhos da redondeza, onde os vendiam em quartas e assim aumentavam a receita do lar. Algumas famílias pobres dos subúrbios de Nazaré plantavam legumes e hortaliças, ou destilavam sucos de frutas em pequenos alambicas. Outras conseguiam mesmo extrair o azeite das oliveiras e com isso obtinham um pecúlio mais sólido para os gastos habituais. Eram mobilizados todos os recursos possíveis para a sobrevivência, porquanto além da pesca, dos serviços modestos da carpintaria, do ofício de tecelão, oleiro, ferraria e celeiro, não existia em Nazaré qualquer indústria de alto calado, capaz de desafogar a despesa dos seus moradores. As mulheres hebreias, laboriosas, decididas e engenhosas, faziam pães de trigo e de centeio misturados ao mel, farinha cheirosa de tubérculos da terra e depois torrada, ou de peixe, preparavam deliciosos frutos em calda e os vendiam em potes de barro vitrificado. Coziam frutos como o pêssego, a pera e o damasco em açúcar cristalizado, que acomodavam em caixas de madeira de cedro fino e forradas com folhas de parreira. Algumas casas eram tradicionalmente procuradas pelos interessados e compradores, a ponto de os seus moradores serem incapazes de atender aos pedidos de doces, farinhas de cereais e de peixes, frutos em calda, sucos, conservas de hortaliças e legumes em potinhos de barro, em que muitas mulheres eram exímias e experientes. Assim era também a vida de Maria, mãe de Jesus, que se desdobrava com os filhos tanto quanto possível para a sustentação do lar, pois todos cooperavam na fabricação de doces, plantação modesta de legumes e hortaliças, na secagem de trigo, do centeio e do peixe, de modo a viver em existência modesta, porém razoável. Era uma vida árida e laboriosa,
de poucas compensações divertidas ou de descanso. Quase que o maior entretenimento era cultivado num desafogo delicioso, junto ao poço comum, que abastecia o lugarejo de água necessária. Depois da tarefa exaustiva do lar, o intercâmbio jovial e ruidoso em torno da fonte de água de Nazaré significava um descanso para o espírito atribulado. A hora de buscar água constituía um encontro festivo entre o mulherio para troca de notícias em comum, que iam desde as preocupações da criação da prole até os percalços da vida alheia. Vizinhos, amigos, forasteiros, mercadores e rabis reuniam-se em torno do poço tradicional, o qual se tomava o denominador comum de todas as ansiedades e emoções dos nazarenos. As jovens, as anciãs e os meninos formavam filas compridas carregando bilhas, vasilhames de cobre, potes, jarras vidradas e moringas, que brilhavam ao sol, numa cena pitoresca e tentadora ao pincel do mais rude artista. Ao redor dessa fonte floresciam amizades e nasciam amores, acertavam-se noivados e se pensava em casamento, mais de um gesto cortês do jovem ao carregar a bilha d'água da moça encabulada resultou, mais tarde, num esponsalício feliz. E o menino Jesus, sempre serviçal e atencioso, principalmente com os velhos e doentes, prestava toda sorte de favorecimentos ali junto ao poço, movendo-se alegre e jubiloso entre bilhas, jarras e vasilhames de todos os tipos e moldes. Ele se regozijava de encher o cântaro dos mais velhos, lavava as jarras, ajudava os cães a mitigar a sede. Às vezes, tudo terminava em inesperados banhos de água, em consequência das travessuras de outros meninos seus conterrâneos. Retornava alegre e brincalhão depois de ajudar junto à fonte, e jamais desmentia o seu espírito de justiça e respeito ao próximo, pois jamais carregava a jarra de água da moça, antes de servir a mulher idosa. Quando José faleceu, vítima de um insulto cardíaco, Jesus alcançava os 23 anos. Maria assumiu definitivamente a direção do lar e manteve junto de si, como a viciosa da prole, os menores, enquanto José, que atingia 20 anos, ajudado por Tiago, com 11 anos, se devotavam aos serviços de carpintaria herdada do pai. Efraim, com 22 anos, demonstrando desde cedo um espírito especulador, pertinaz e ambicioso, já se fazia intermediário em alguns negócios de fornecimento de víveres e suprimentos para os grandes negociantes hebreus e fornecedores dos romanos. Alguns anos depois, a sua situação financeira era bastante desafogada e respeitada. Enquanto Andréa prestava alguns serviços aos vizinhos e caravaneiros nos entrepostos, Ana e Elizabeth ajudavam nos bordados que Maria lhes ensinava como frutos de seu aprendizado entre as jovens de Sião, de Jerusalém. Os enteados, Eleazar, Matias e Cleofas, também conhecido por Simão, filho de José, jamais mostraram qualquer ressentimento ou queixas contra aquela mulher heróica, que os amparara desde a meninice sob o afeto puro de mãe adotiva. Assim transcorreu-lhe a vida até que João, o evangelista, levou-a para Éfeso, já bastante idosa, onde mais tarde desencanou, depois de ter atendido a todas as criaturas, transmitindo-lhes os mais puros sentimentos de ternura e amor em homenagem ao filho querido sucumbido na cruz para redimir o homem. Em torno dela reuniram-se os tristes, os desamparados e doentes, ainda esperançosos da presença espiritual do amado Mestre e da cura dos seus males. Maria, boníssima e leal no seu amor a Jesus, lamentava-se por vezes, pelo fato de não ter compreendido há mais tempo a sublime e heróica missão de seu filho. Entre os discípulos e seguidores do Cristo Jesus, velhinha e exausta, certo dia descansou, libertando-se da matéria opressiva. Pergunta: qual era o aspecto do lar de Jesus, durante a sua infância? Ramatiz era uma casa simples num subúrbio de Nazaré, semelhante às residências árabes, construída de blocos encurpados de argamassa e liga de cal, parecida ao giz branco, com as suturas feitas de barro amassado. A porta de entrada era baixa e sem segurança,
dando acesso a 2 aposentos espaçosos, que não possuíam paredes divisórias, mas apenas 2 cortinas feitas dos próprios cobertores presos por ganchos numa corda rústica. Ambos se comunicavam com a oficina de carpintaria de José, e esta, por sua vez, permitia ingresso no estábulo por uma portinhola de meia altura. Em lugar de janela, havia uma grande rótula no teto, por onde entrava bastante claridade sobre o chão de terra batida, semi-coberto com peles de cabras, de camelos e de carneiros, além de cobertores leves e esteiras de palha trançada. Era uma casa térrea, cujo aposento central e espaçoso servia, ao mesmo tempo, de cozinha, de sala de estar e até de quarto de dormir para os hóspedes retardatários. Embora pobre, era confortável para os costumes daquela gente tão protegida pelo clima saudável e a prodigalidade de peixes e de frutas para o sustento fácil. Eram reduzidos os problemas da manutenção da família no tocante ao alimento, e mesmo quanto às vestes, bastavam-lhes poucas roupas e agasalhos. A sua índole inata de hospedeiros fazia-os merecedores de presentes e auxílios dos forasteiros que eram benquistos e preferiam o aconchego de uma família pobre, mas sadia e honrada, do que as hospedarias dos entrepostos de estradas, onde se fazia a mais censurável mistura de homens de todas as raças, condutas, enfermidades e todos os vícios. Durante os dias secos e ensolarados, quando o céu era límpido, cozinhava-se fora, pois o combustível para o fogão consistia em galhos secos de ciprestes e cedros, cujo calor era habilmente conservado com estrume de camelo, ressequido e misturado com serragem produzida no serviço da carpintaria. O fogão, grande e bojudo, descansava num tripé de ferro, sendo recolhido, nos dias chuvosos, para dentro de casa, cuja fumaça enegrecia as paredes por falta de ventilação apropriada. Em torno da casa havia uma cerca de tapumes feita de retalhos de tábuas e ripas, na qual se entrelaçavam cipós florescidos com florinhas miúdas. Aqui e ali repontavam alguns tufos de margaridas transplantados das margens do Jordão e que exigiam muita umidade. Pequenos canteiros circundados de pedras, obra indefectível do menino Jesus, protegiam algumas roseiras que emergiam dos punhos vermelho vivo e afogueado das papoulas. José e Maria possuíam alguns cabritos, galinhas e marrecos, que lhes forneciam leite e ovos, além do tradicional burrico dócil e pacífico, que servia para as andanças do ofício de carpinteiro e a entrega dos serviços de menor porte. O observador arguto reconheceria naquele cenário pobre, simples mas emotivo, o toque mágico das mãos do menino Jesus. Aqui, as pedras arrumadas com um agradável senso estético, delineavam os contornos do jardim modesto. Ali, ripinhas de todos os tipos e tamanhos firmavam papoulas chamejantes, íris e narcisos, e tirinhas de couro guiavam os cipós floridos e as trepadeiras para o trânsito na ponta das cercas. Acolá, a areia fina e dourada da beira das encostas das pedreiras, cobria os caminhos por onde Maria deveria estender as roupas ou atender às aves. E ali se via ainda o arremate do menino artista pelos pincéis e os vasilhames de cobre sujos de tinta, que haviam servido para a pintura nova dos alicerces da casa, das guarnições da porta, dos coxos de alimento dos animais e das aves. A sua iniciativa benfeitora tornara a casa de Maria e José a mais simpática e admirada do subúrbio pobre, pois se ele era incapaz de ficar agrilhoado ao horário draconiano de obrigações inadiáveis, jamais se cansava quando seu espírito criador e construtivo se decidia a produzir algo de agradável aos outros. Rebelde à imposição alheia, era um escravo dócil e desinteressado sob a força do seu próprio impulso criador. Capítulo 12. Jesus e sua infância. Pergunta: por que motivo as diversas obras sobre a vida de Jesus silenciam quanto à sua existência entre os 12 e os 30 anos de idade? Ramatiz: realmente, os historiadores profanos, até os mais imaginativos, não puderam preencher essa lacuna na vida de Jesus,
e também as próprias escolas ocultistas e principalmente a Rosa Cruz, por vezes, divergem até quanto à data da morte e a idade com que o mestre desencarnou na cruz. Inúmeras conjecturas têm sido feitas para explicá-la, uma vez que os próprios discípulos, nos seus relatos evangélicos, também parecem